Olá, queridos alunos, estamos de volta com mais uma videoaula. Dessa vez o assunto é a cadeia transportadora de elétrons e fosforilação oxidativa. Nós já falamos da via glicolítica, onde a glicose vai ser parcialmente catabolizada até produzir piruvato. No ciclo de Krebs, esse piruvato ele vai ser completamente oxidado a CO2. Toda a energia vai conseguir ser extraída, portanto, da glicose através da via glicolítica e posteriormente através do ciclo de Krebs. Mas até agora nenhum ATP ou poucos ATPs foram formados. Onde todo o ATP, onde toda essa energia vai ser de fato convertida em ATPs. Essa energia vai ser convertida em ATPs através da cadeia transportadora de elétrons, que transportará os elétrons do NAD e do FAD que foram produzidos na via glicolítica e também no ciclo de Krebs, transportarão através de vários complexos proteicos e nesse transporte de elétrons, parte da energia desses elétrons vai ser utilizada para a síntese do ATP, é o que nós veremos na aula de hoje. Mas o que é esse tal desse ATP? Aqui nós temos uma fotografia ou uma figura do ATP. O ATP é um nucleotídeo formado por uma base nitrogenada adenina, ligado a uma ribose, e a essa ribose são ligados 3 grupamentos fosfatos. Mas o que é que faz do ATP uma molécula tão rica em energia? O que faz ela tão rica em energia são justamente a ligação entre esses grupamentos fosfatos. Essa ligação entre esse fosfato e esse fosfato ela é rica em energia, assim como essa ligação entre esses dois fosfatos também é uma ligação rica em energia. Então nós podemos transformar a energia eletrônica em uma energia química simplesmente produzindo ligações ricas em energia entre grupamentos fosfatos. Portanto, a molécula de ATP é uma molécula rica em energia porque consegue absorver essa energia dos elétrons em energia química, energia de ligação entre os grupamentos fosfatos. Como as células sintetizam esse ATP? Bem, para que nós possamos entender a síntese do ATP, nós precisamos fazer uma pequena analogia. Imaginemos uma represa, onde nós temos um reservatório de água. Esse reservatório de água ele é produzido ou ele é construído em uma altitude maior para que a força da água possa ser transformada, ou seja, a força da água em uma determinada altitude, ou seja, a energia potencial possa ser transformada em energia elétrica. E como é que isso vai funcionar? Essa água armazenada nesse reservatório, ela é conduzida por canos e por condutos. Esses condutos atravessam o gerador. Podemos observar nessa parte da figura aqui como é o gerador. A água entra por aqui, a água atravessa o gerador fazendo essas paletas de água girar, e essas paletas de água giram produzindo um movimento entre um núcleo central de ferro em torno de um ímã. Esse movimento do núcleo central de ferro em torno desse ímã é quem gera a corrente elétrica. Então, nós podemos ver que a energia potencial, ou seja, a energia produzida pelo volume de água na altitude, produziu em grande velocidade uma energia elétrica quando ele conseguiu mover as paletas do moinho. Mas o que é que isso tem a ver com o ATP? Esse movimento de produção de energia elétrica nas hidrelétricas é um movimento parecidíssimo com o que acontece com a síntese do ATP. Nós vamos ver que, na verdade, os carreadores de elétrons, na verdade, eles fazem uma conversão da energia eletrônica em energia potencial e em energia elétrica através do transporte de prótons pela membrana mitocondrial. O acúmulo desses prótons seria o equivalente à nossa água armazenada nesse reservatório. Quando esses prótons eles voltam para dentro da mitocôndria, a gente vai ver que eles vão rodar uma paleta ou um gerador
só que não um gerador de energia elétrica, mas um gerador de energia química, um gerador de síntese de ATP, que é a ATP sintase. A gente vai ver que é algo muitíssimo parecido com o esquema de uma hidrelétrica. Os objetivos dessa aula, portanto, é demonstrar como o transporte de elétrons na membrana mitocondrial é capaz de gerar uma força protomotriz, e essa força protomotriz é capaz de sintetizar o ATP. E também interrelacionar patologias associadas ao mecanismo de transporte de elétrons, assim como o mecanismo de síntese de ATP. O roteiro dessa aula, nós inicialmente iremos abordar a localização celular da cadeia respiratória, também os componentes da cadeia respiratória, a direção do fluxo de elétrons, os sítios conservadores de energia, como acontece essa transferência de prótons através da membrana mitocondrial, quais são os inibidores da cadeia respiratória, como funciona e como é composta a ATP sintase, como é a composição F0, F1 ATP sintase, o que significa essa teoria quimiosmótica, quais são os translocadores, ou seja, os transportadores de ATP, de ADP e de fosfato, a produção de calor pela gordura marrom, os agentes desacopladores, a fosforilação em nível de substrato e o que acontece quando a mitocôndria ela apresenta algum defeito, alguma mutação, as mitocôndrias defeituosas. E é justamente pelas mitocôndrias defeituosas que nós vamos começar nossa aula. A mitocôndria, assim como as bactérias, já que existe uma teoria, a teoria da simbiose, na qual algumas células foram infectadas por bactérias, essas bactérias elas forneceram uma vantagem evolutiva para as células e as células ofereceram uma proteção para essas bactérias e isso tornou essa relação uma relação simbiótica e essas bactérias permaneceram daí por diante dentro das células e se tornaram as nossas organelas, a mitocôndria nas células animais e os cloroplastos nas células vegetais. Essa é a teoria da simbiose entre bactérias e células animais e vegetais. Mas as mitocôndrias, elas de fato apresentam muitas características de bactérias. Elas apresentam uma dupla camada e elas apresentam também um DNA próprio. Um DNA circular próprio que contém genes que produzem proteínas para a própria mitocôndria e somente para a própria mitocôndria. Para vocês terem uma ideia, o DNA mitocondrial possui 37 genes. Desses 37 genes, 13 codificam para proteínas da cadeia respiratória, que é uma das funções da mitocôndria. Os demais genes, eles sintetizam ATP sintase, sintetizam RNA ribossomal e sintetizam RNAs transportadores. Nós podemos ver aqui em diversas cores, o complexo 1, a gente vai ver que a cadeia respiratória é formada por complexos proteicos. O complexo 1 da mitocôndria, da cadeia transportadora de elétrons, são esses genes de cor rosa. O complexo 3, os genes de cor azul, de cor azul. O complexo 4, os genes de cor verde. A ATP sintase, esse de cor roxa. E os demais genes são genes de RNAs transportadores, de RNAs ribossomais e regiões de controle do DNA. Então, as mitocôndrias apresentam seu próprio DNA. E, consequentemente, podem apresentar também defeitos nesse DNA, que é o que nós vamos ver agora. Duas mutações são extremamente importantes e que tornam a mitocôndria defeituosa com relação à sua função. Uma delas é a neuropatia óptica hereditária de Leber, que é abreviado como LHON. Vamos voltar aqui para o slide anterior. LHON modifica ou produz uma mutação, é consequência de uma mutação nesse gene aqui, no gene ND4, que é um dos genes responsáveis pela síntese ou pela expressão do complexo 1 da cadeia transportadora de elétrons. Então, é um defeito no gene ND4 do complexo 1, é uma troca de um aminoácido, uma arginina, por uma histidina. Sem o complexo 1,
a mitocôndria não consegue produzir ATP em quantidade suficiente. Isso é muito ruim, principalmente para o metabolismo dos neurônios, que precisam produzir muito ATP para manter o potencial de ação, para produzir a sua transmissão sináptica. Então, falta ATP, muitos problemas para o neurônio. Esses problemas para o neurônio afetam o sistema nervoso central de uma forma geral, mas especificamente a região da visão. Então, causam a perda da visão bilateral, por causa de uma mutação no complexo 1 do DNA da mitocôndria. Um outro problema é epilepsia mioclônica e doenças de fibras vermelhas dilaceradas, que é abreviado como MERRF. Se nós olharmos novamente aqui, nós podemos ver que é uma mutação, está aqui MERRF, é uma mutação desse gene aqui, que é um gene responsável pelo RNA transportador. Mas vamos ver que RNA transportador é isso. Então, mutação do RNA transportador que transporta leucina. Então, um defeito nesse gene produz um RNA transportador que não consegue mais transportar leucina. Então, produz um defeito generalizado das proteínas que contêm leucina. Nenhuma proteína vai conseguir sintetizar leucina. Sintomas principais são fraqueza muscular, alargamento e deterioração do miocárdio. E uma das características é a presença de mitocôndrias com um formato anormal. Como nós podemos ver aqui, mitocôndria aparentemente mais arredondada, né? A mitocôndria é um pouco mais comprida. A mitocôndria com esse defeito apresenta uma forma anormal. Vamos dar uma olhadinha agora na visão geral do metabolismo energético. O que é que nós aprendemos até agora? Que a glicose ela é degradada até produzir piruvato. Esse piruvato ele precisa entrar na mitocôndria para sofrer o seu catabolismo completo, sua oxidação completa. O piruvato ele entra através de um transportador de uma proteína que transporta piruvato. O piruvato ele vai rodar o ciclo de Krebs, na verdade não como piruvato, mas ele vai se transformar em acetil-CoA. Ele vai girar todo o ciclo de Krebs, produzindo principalmente, ele vai ser degradado, vai ser oxidado, produzindo CO2, mas o ciclo de Krebs é capaz de extrair da acetilcoenzima A os seus elétrons. Elétrons ricos em energia. Esses elétrons eles são veiculados pelo NADH e esse NADH vai até a membrana mitocondrial interna, na verdade as cristas mitocondriais, veiculando esses elétrons que serão transportados por todos esses complexos proteicos que a gente vai ver adiante, até chegar no oxigênio. Ao chegar no oxigênio, que vai ser o aceptor final de elétrons, esse oxigênio se transforma em água e esses elétrons que foram transportados, eles fornecem energia suficiente para transportar prótons para esse espaço intermembrana. Mas o que é que o transporte de prótons tem a ver com a síntese de ATP? A gente vai ver que os prótons eles serão recapturados, eles serão transportados novamente para dentro da matriz mitocondrial pela ATP sintase e nesse processo a síntese de ATP. Isso é apenas a visão geral do metabolismo energético. Nós nos deteremos aos detalhes em instantes. Então, para a obtenção de energia, nós temos aqui um esquema geral. Os carboidratos, os lipídios e as proteínas vão ser todos oxidados. Nesse processo de oxidação, os elétrons, que é o que nos interessa, ricos em energia, serão liberados e serão conduzidos por coenzimas oxidadas que capturaram esses elétrons, se transformando em coenzimas reduzidas. Essas coenzimas vão levar esses elétrons para a cadeia transportadora de elétrons, para que esses elétrons sejam transportados até o oxigênio e nesse processo os elétrons consigam produzir o ATP. Onde nós encontramos a cadeia transportadora de elétrons e a ATP sintase responsável pela síntese de ATP. Então, como nós havíamos falado em aulas anteriores, a mitocôndria ela é formada por duas membranas, uma membrana externa,
totalmente permeável a pequenas moléculas, totalmente permeável a íons. Uma membrana mitocondrial interna, que é impermeável a pequenas moléculas e íons, onde contém as enzimas da fosforilação oxidativa, onde contém também a ATP sintase e onde contém os canais transportadores de moléculas. Se nós temos uma membrana que é impermeável à maioria das moléculas e dos íons, nós precisamos de transportadores para transportar entre o lado mitocondrial e o lado citoplasmático, aquelas moléculas que nos interessam para o metabolismo. E nós temos a matriz mitocondrial, onde contém o complexo da piruvato desidrogenase e também as enzimas do ciclo do ácido cítrico. A gente viu isso em uma aula passada. Então, a cadeia respiratória ela está localizada na membrana mitocondrial interna, mais especificamente nas cristas mitocondriais. Aqui, nas cristas mitocondriais. Então, todo o metabolismo do ciclo do ácido cítrico que acontece aqui na matriz mitocondrial fornece transportadores de elétrons que vão transportar esses elétrons para a matriz mitocondrial e vão gerar ATP. Posteriormente, a gente vai ver como esse ATP ele é formado. Então, vamos dar uma olhadinha no que é que a nossa glicose oxidada pela via glicolítica e pelo ciclo do ácido cítrico, pelo ciclo de Krebs, nos gerou. Então, a glicólise, transformando gliceraldeído 3-fosfato até 3-fosfoglicerato, gerou 2 ATPs de saldo e 2 moléculas de NADH. O ATP aqui já vai ser utilizado como moeda energética. A descarboxilação do piruvato para produzir acetilcoenzima A não produz ATP, mas produz 2 moléculas de NAD. Lembrando que cada glicose vai ser quebrada ao meio, então tudo que for gerado vai ser gerado em dobro. No ciclo do ácido cítrico, esse acetil-CoA ele vai produzir 2 moléculas de GTP e vai produzir 2 moléculas de NADH pela transformação de isocitrato em alfa-acetoglutarato, 2 moléculas de NADH pela conversão de alfa-acetoglutarato em succinil-CoA e 2 moléculas de NAD para produzir malato, a oxalacetato e finalmente 2 moléculas de FADH2 são produzidos na conversão de succinato em fumarato. Em resumo, nós teríamos diretamente produzidos 4 moléculas de ATP, 10 moléculas de NADH e 2 moléculas de FADH2. Então, diretamente nós não produzimos muita energia, apenas 4 moléculas de ATP. Só que indiretamente nós produzimos NAD e FAD, que serão os transportadores de elétrons que levarão esses elétrons que são ricos em energia para a cadeia transportadora converter essa energia eletrônica em energia química do ATP. Então, vamos comparar aqui as variações de energia livre padrão. A transferência de 2 elétrons do NADH para o oxigênio tem uma variação de energia livre padrão de menos 220 kJ por mol. Isso significa que se os elétrons fossem transportados, os 2 elétrons do NADH fossem transferidos diretamente para o oxigênio, que é o aceptor final de elétrons, 220 kJ seriam liberados de uma única vez nessa conversão. Só que na síntese de 1 mol de ATP, há necessidade de absorver 31 kJ por mol de ATP. Isso significa que nós liberaríamos muita energia, apenas 31 kJ poderiam ser realmente e efetivamente utilizados para a síntese de 1 mol de ATP e todo o restante iria ser perdido na forma de calor. Então, uma das estratégias que a célula utiliza para sintetizar o ATP é liberar essa energia aos poucos. E liberando aos poucos, ela pode dessa forma ser acumulada, ela pode ser útil, ela pode ser mais eficiente na síntese do ATP. Então, não é liberado 220 kJ, e sim uma pequena parcela para a síntese do ATP. Observem, meus caros alunos, que 220 kJ é o equivalente a praticamente 7 vezes a quantidade de energia
necessária para sintetizar um ATP. Ou seja, um NAD sintetizaria teoricamente 7 moléculas de ATP. Na prática não é isso que nós observamos. Na prática nós observamos que um NAD tem energia suficiente para sintetizar 2,5 mols de ATP. Então, 2 ATPs e meio são sintetizados por uma molécula de NADH. E o restante dessa energia vai para onde? Infelizmente, o sistema ele não é eficiente o suficiente, né? Não é bastante eficiente. E o que nós observamos é que parte dessa energia ela é realmente capturada para a síntese de ATP, mas muito dessa energia é perdida na forma de calor. Então o sistema não é muito eficiente. Mas uma das formas de ele se tornar o mais eficiente possível é ele perdendo essa energia aos poucos e sendo capturado para a síntese do ATP. Então seria mais ou menos assim. Se nós tivéssemos aqui um recipiente que armazenasse uma certa quantidade de água, essa água passaria por uma primeira turbina. Essa turbina iria produzir uma energia para acender essa lâmpada. Essa água seria paulatinamente, né, a ladeira abaixo, de acordo com a força da gravidade, ela seria passada para outros receptáculos para passar por essa segunda turbina para gerar uma energia para acender essa segunda lâmpada. E assim por diante, dessa terceira turbina iria acender essa terceira lâmpada. Imaginemos que nós tivéssemos apenas essa última turbina aqui, não tivéssemos essas duas aqui. Então, a gente ia produzir uma força de queda d'água suficiente para gerar essa turbina, mas muito dessa água iria ser perdida porque essa turbina teria uma velocidade para acender apenas essa lâmpada aqui. Então, o que nossa célula faz é aproveitar melhor essa energia que vai sendo transferida de um complexo proteico para outro. Em cada uma dessas transferências é absorvida uma parte dessa energia para que possamos acender as nossas lâmpadas, que aqui representam o nosso ATP. Então nós estamos vendo aqui isso quimicamente falando ou bioquimicamente falando. Nós temos um complexo 1 que vai receber os elétrons do NADH, o complexo 2 que vai receber os elétrons do FADH2, eles vão transportar para um transportador de elétrons, que é uma proteína chamada de ubiquinona ou proteína Q. Essa ubiquinona vai transportar os elétrons para um complexo 3, esse complexo 3 para o citocromo e o citocromo para um complexo 4, e só então esses elétrons serão entregues ao oxigênio para a síntese da água. Nós observamos que a gente tem aqui uma variação de energia livre e uma variação de energia elétrica do complexo 1 para o complexo 4 grande, mas ao passar por cada uma dessas escadas energéticas, parte da energia é liberada para a síntese do ATP. A gente vai ver como isso acontece. Se fosse liberado de uma única vez, nós teríamos problemas na perda, na eficiência do sistema. Quais são os componentes da cadeia respiratória? Então, como nós vimos no slide anterior, ela é formada por um complexo 1, que é também chamada de NADH ubiquinona óxido redutase. É um complexo formado por 43 polipeptídeos, possui coenzima FMN e também possui de 6 a 7 centros de ferro e enxofre. Para que é que serve esse FMN e para que é que serve esses centros de ferro e enxofre? Bem, esses centros eles servem para conduzir os elétrons. E eles são conduzidos de forma que esses átomos eles apresentam níveis de oxidação diferentes e conduzem para os elementos ou os núcleos com maiores níveis de oxidação. O complexo 2 também é chamado de FADH2 ubiquinona óxido redutase, apresenta a enzima succinato desidrogenase, como coenzima o FAD, e também apresenta um centro ferro-enxofre. Além disso, apresenta um citocromo chamado citocromo B560. Esse nome 560 é em virtude da sua absorção do comprimento de onda na qual o citocromo B absorve. Também faz parte dos componentes da cadeia transportadora de elétrons a coenzima Q, também chamada de ubiquinona, que vai fazer o transporte dentro da membrana dos elétrons.
O complexo 3, chamado de ubiquinona citocromo C óxido redutase, possui 2 citocromos B. Um citocromo é o BH ou B562 e o outro é o BL ou B566. Também possui um citocromo C e também possui uma proteína contendo um centro de ferro enxofre chamada de proteína de Risque. E o citocromo C é um outro transportador entre esses complexos proteicos. E finalmente um complexo 4 chamado de citocromo C oxidase, que apresenta citocromo A, citocromo A3 e 2 centros ou 2 átomos de cobre, o cobre A e o cobre B. Vamos ver isso em detalhes. Então, quais são os componentes da cadeia respiratória? A gente tem a membrana interna da mitocôndria, o espaço intermembrana superior e a matriz mitocondrial na parte inferior da figura. Complexo proteico 1, o complexo proteico 2, o complexo proteico 3 e o complexo proteico 4. Entre os complexos 1 e 2, nós vamos encontrar a ubiquinona e entre os complexos 3 e 4, nós encontraremos aí o citocromo C. Então vamos ver como é que isso acontece e por que isso acontece. Então na cadeia transportadora de elétrons, os elétrons eles vão fluir de elementos que têm potenciais de oxidações menores para elementos ou proteínas ou átomos que possuem potenciais de oxidações maiores. Então os elétrons sempre vão fluir para os elementos que têm maior potencial de oxidação. Nós podemos ver aqui o potencial de oxidação do NADH, menos 0,32, transfere elétrons para um que tem potencial de oxidação maior, né? A gente está levando em consideração o sinal negativo. Então, menos 0,32 volts, os elétrons vão ser transferidos para o FADH2, que tem menos 0,06 volts. Ou no caso do citocromo B, menos 0,04 volts. Observem também que entre a transferência de uma molécula que tem um potencial de oxidação menor para um que tem um potencial de oxidação maior, nós temos uma variação de energia livre, que é exatamente a energia liberada nessa transferência de elétrons de uma molécula para outra. Então, nós podemos observar aqui que da transferência do NADH para o FAD ou do NAD para o citocromo B3, no caso aqui, que apresenta uma elevada variação de óxido redução, nós apresentamos também a variação de energia livre muito grande, 11,9 quilocalorias. Isso é suficiente para a síntese de um ATP, ok? Nós observamos também que à medida que os elétrons fluem, elas vão sempre fluindo em busca de elementos ou de moléculas com potenciais de oxidações cada vez maiores. Sempre que eles encontram uma variação de potencial de oxirredução muito grande, isso é suficiente para essa energia liberada sintetizar um ATP. Então são 3 pontos onde a gente pode teoricamente formar ou liberar energia para a síntese do ATP. Na transferência do NAD até o citocromo B3, na transferência do citocromo B3 para o citocromo C3 e na transferência do citocromo C3 para o oxigênio. Então, esses elétrons vão ser transferidos e vão gerar uma quantidade de energia suficiente para, indiretamente, a gente vai ver como isso funciona, mas indiretamente sintetizar o ATP. Então, vamos ver aqui qual é a direção do fluxo de elétrons e qual a direção do fluxo de prótons na cadeia transportadora de elétrons. Então, o NADH traz os seus elétrons, entrega esses elétrons ao complexo 1. O complexo 1 transfere esses elétrons para a ubiquinona, né, para a coenzima Q. A ubiquinona é uma coenzima que ela consegue se dissolver na membrana plasmática, ela transfere ou veicula esses elétrons pela membrana plasmática até chegar no complexo 3. E onde é que está o complexo 2? Veremos já onde está o complexo 2. Então, coenzima Q leva os elétrons do complexo 1 para o complexo 3. O complexo 3, então, entrega esses elétrons para o citocromo C. O citocromo C ele não é uma coenzima que
consegue se dissolver na membrana, ele fica na parte externa da membrana, no espaço intermembrana, e ele veicula os elétrons do complexo 3 até o complexo 4. E aí esses elétrons são entregues ao oxigênio e o oxigênio é reduzido à água. Então o oxigênio é a molécula que vai atrair os elétrons para que eles consigam se movimentar. Sem oxigênio, esses elétrons não conseguiriam se movimentar pela cadeia transportadora de elétrons. E o FADH2. FADH2 também é um transportador de elétrons. Vai entregar esses elétrons para quem? Para o complexo 2. O complexo 1 e o complexo 2 apresentam níveis energéticos diferentes. O complexo 1 apresenta um nível energético maior, portanto, se o NADH entregar esses elétrons, eles serão capazes de produzir, ou seja, o NADH é capaz de transportar elétrons com maior quantidade de energia, consequentemente, maior capacidade de produção de ATP. O FADH2 transporta elétrons também, mas com a quantidade de energia um pouco menor, portanto, ele entrega os seus elétrons ao complexo 2. Ao entregar o complexo 2, o caminho também vai ser idêntico ao do NADH. Os elétrons vão ser entregues à ubiquinona. A ubiquinona vai transportar esses elétrons ao complexo 3. O complexo 3 entrega para o citocromo e finalmente o citocromo entrega para o complexo 4. E esses elétrons vão ser finalmente entregues ao oxigênio. Vejam só, cada vez que esses elétrons são entregues a um desses complexos, eles liberam energia. Essa energia é suficiente para abrir canais de prótons. Então, os prótons que são produzidos na matriz mitocondrial, eles, após a abertura desses canais, eles são transferidos para o espaço intermembrana. Então, quando o NAD entrega seus elétrons no complexo 1, esses elétrons, ao se movimentar pelos centros ferro e enxofre e por todas as coenzimas do complexo 1, eles liberam energia suficiente para conseguir deformar o complexo 1 e abrir o canal de prótons. Portanto, como nós podemos ver aqui, os prótons passam da matriz mitocondrial para o espaço intermembrana. Da mesma forma, quando os elétrons são transferidos para o complexo 3, também há abertura de canais de prótons, e assim como acontece também com o complexo 4. O complexo 2 não possui canais de prótons entre o espaço intermembrana e a matriz mitocondrial. Portanto, os elétrons que passam pelo complexo 2 não conseguem transferir prótons. Só aqueles que passam pelo complexo 1, pelo complexo 3 e pelo complexo 4. Então, por essa figura, nós podemos observar que o NAD ele tem uma capacidade anterior ao FAD de produzir mais energia, porque ele consegue transferir mais prótons do que o FAD. O FAD só consegue transferir prótons a partir do complexo 3, e o NAD consegue transferir prótons desde o complexo 1. Então, vamos ver em detalhes cada um desses complexos. O complexo 1, ela é chamado de NADH ubiquinona óxido redutase. Ele é formado por mais ou menos 34 subunidades proteicas. Apresenta alguns grupos prostéticos, como a flavina mononucleotídeo, FMN. FMN é capaz de receber 2 prótons e é capaz de receber 2 elétrons. Então, ele vai ser reduzido pelo NAD. Apresenta também como grupos prostéticos 6 ou 7 centros de ferro e enxofre, que são capazes de transferir elétrons. Então, o ferro, quando ele recebe esses elétrons, ele é convertido, ele é reduzido, de ferro 3 para ferro 2, e aí ele transfere esses elétrons para o próximo grupo prostético, ele volta a ser ferro 3. Então, seria como está mostrando essa figura. O NAD transfere os elétrons e se reoxida. É importante ele se reoxidar, porque ele vai voltar lá para o ciclo de Krebs. Ele vai voltar lá para ser reduzido mais uma vez. Esses elétrons são transferidos para a flavina mononucleotídeo, que transfere para o centro ferro enxofre, que transfere para essa proteína aqui N2. E por que essa sequência é obedecida? Porque isso depende do potencial de oxidação
dessas moléculas. FMN possui um potencial menor do que o ferro, que possui um potencial de oxidação menor do que o N2. Finalmente, esses elétrons são transferidos para ubiquinona. Ubiquinona se transforma em ubiquinol. Então, ubiquinona se transforma em ubiquinol. Ao receber esses elétrons, também se liga a ele 2 prótons. Ao transferir esses elétrons por todos esses elementos, é gerado energia suficiente para abrir as comportas de prótons. Então, passam aqui 4 prótons pelo complexo 1. 4 prótons saem da matriz para o espaço intermembrana. Como o próton tem carga elétrica positiva, ao deixar a matriz mitocondrial, ele deixa essa matriz negativa. Então, esse lado aqui é chamado de lado N, lado negativo. Ao passar para o espaço intermembrana, ele leva consigo a carga positiva, dando origem a esse nome aqui, lado P, o lado positivo. Então, a coenzima Q ou ubiquinona recebeu esses elétrons, né? Recebeu também os prótons. A ubiquinona, ela apresenta uma cadeia lateral isoprênica, né? A gente pode ver aqui o isoprênio, essa estrutura aqui, são várias, é uma cadeia bastante longa, né? Isso aqui se repete 10 vezes, a cadeia isoprênica. Então, a gente tem aqui a ubiquinona. É uma molécula hidrofóbica, portanto, uma molécula que apresenta mobilidade na membrana plasmática, ela consegue se dissolver na membrana plasmática. Ela consegue transportar ao mesmo tempo 2 prótons e 2 elétrons. Esses prótons e esses elétrons entram aqui na carbonila. Essa carbonila recebem os prótons e os elétrons. Quando ela recebe um próton, ela se transforma em radical semiquinona, está aqui apenas um próton e um elétron. Quando ela recebe os 2, ela dá origem ao ubiquinol, também chamado de QH2. A forma reduzida é o ubiquinol e a forma semi-reduzida é a semiquinona ou QH+. Quais são as fontes de redução da ubiquinona? Além do complexo 1 e além do complexo 2, que vão doar os elétrons, vão doar os prótons para a ubiquinona para dar origem ao ubiquinol, também os elétrons podem vir através da glicerol 3-fosfato desidrogenase. Essa enzima é uma enzima importante que converte o glicerol 3-fosfato em um 3-bifosfoglicerato. Isso acontece na via glicolítica. Nessa conversão é produzido um NADH. Só que esse NADH ele não consegue atravessar a membrana mitocondrial interna. Ele precisa entregar os seus elétrons, a gente vai ver isso em detalhes mais adiante nessa aula, mas ele precisa entregar os seus elétrons a um transportador de elétrons. E um dos transportadores de elétrons é justamente o transportador do glicerol 3-fosfato desidrogenase, que vai transportar os elétrons, vai capturar esses elétrons do NAD, mas quem recebe esses elétrons não é um outro NAD, é um FAD. Então, por isso que o FAD do glicerol da glicerol 3-fosfato desidrogenase pode entregar os elétrons à coenzima Q e reduzir a coenzima ubiquinona em ubiquinol. Também a ubiquinona também pode receber elétrons da acil-CoA-desidrogenase do metabolismo de lipídios. Então vão transportar elétrons. Esses elétrons, esse metabolismo de lipídios acontece na matriz mitocondrial e ele transporta esses elétrons para um FAD ou para uma flavoproteína transferidora de elétrons. Esses elétrons são transferidos também para a coenzima Q, né? E uma última forma de transferência é através da ETF, né? Ubiquinona oxirredutase, que utiliza FAD e utiliza os centros ferro e enxofre, como eu havia falado anteriormente. Então nós temos aí as formas de transferência ou as formas de aquisição de elétrons pela coenzima Q. Podem ser transferidos pelo complexo 1 e essa transferência vai ser por via do NADH. Podem ser transferidos através do complexo 2, vão doar elétrons também para a ubiquinona. Através do glicerol 3-fosfato desidrogenase, quem vai doar vai ser o FAD. E pode ser transferido também através da ETF, da coenzima óxido-redutase, e isso vem através da acil-CoA-desidrogenase pela oxidação dos ácidos graxos. São as principais fontes de transferência de elétrons para a coenzima Q. Complexo 2. Complexo 2 é a succinato desidrogenase.
A succinato desidrogenase é uma enzima que faz parte do ciclo de Krebs, mas que ela apresenta-se aderida à membrana mitocondrial interna, ou seja, aderida às cristas mitocondriais. Como é que acontece a transferência de elétrons pelo complexo 2? Então, o complexo 2 apresenta um FAD, como a gente sabe, a succinato desidrogenase é uma enzima que apresenta FAD como coenzima. Essa coenzima ela recebe os elétrons, transfere os elétrons para centros ferro-enxofre, como nós podemos ver aqui nessa imagem. Posteriormente, transfere elétrons para um grupamento M e posteriormente para a coenzima Q, que está aqui dissolvida na membrana mitocondrial interna. Então, esse complexo não vai bombear prótons, ele vai simplesmente transferir elétrons. Não, a energia não é suficiente, a energia de transferência de elétrons não é suficiente para poder gerar prótons. Vai transferir para a ubiquinona e a ubiquinona vai levar, assim como levou do complexo 1, vai levar esses elétrons, esses prótons, para o complexo 3. Então, nós estamos vendo aqui, succinato é transformado em fumarato. Essa reação aqui acontece no ciclo de Krebs. Nessa reação, a conversão ou a síntese de um FAD-H2 a partir de um FAD, e o FAD-H2 transfere os elétrons para um centro ferro-enxofre, passando de ferro 3 para ferro 2, e o ferro 2 transfere para o citocromo 560 e finalmente para a coenzima Q. A coenzima Q agora está com seus elétrons formados ou transferidos a partir do complexo 1 e também a partir do complexo 2. Complexo 3. Complexo 3 é chamado de coenzima Q citocromo C redutase. É formado pelos citocromos Bl e BH por centros ferro-enxofre pelo citocromo C. Possui ainda a coenzima Q, que vai trazer esses elétrons para o complexo 3, né, que vai trazer esses elétrons do complexo 1, do complexo 2 e vai levar até o complexo 3. E também apresenta o citocromo C, que é a proteína que é periférica, está lá no espaço intermembrana, e que vai transferir os elétrons aqui do complexo 3 e vai levar até o complexo 4. Então, nós podemos ver aqui na imagem como tudo acontece. A coenzima Q ela se liga no complexo 3 em duas regiões diferentes. Existe o sítio QP, existe o sítio QN. A gente vai ver por que existem esses dois sítios. Isso se deve muito ao ciclo Q. Ou seja, a capacidade de transferência da ubiquinona é de 2 elétrons e 2 prótons por vez. Mas o citocromo C não. O citocromo C só consegue transferir um próton e um elétron por vez. Devido a essa falta de sincronismo entre a transferência, entre as quantidades transferidas de prótons e elétrons entre a ubiquinona e o citocromo C, o citocromo ele vai ter que se ligar a um sítio a um sítio P e também a um sítio N. Mas independente de qual sítio eles se ligam, eles vão transferir seus elétrons para os citocromos C1, Bl, BH e também para o grupo M. E todos esses elétrons transferidos por essa cadeia aqui de transferência de elétrons vão chegar efetivamente ao citocromo C, que está perifericamente ligado ao complexo 3. Ao se ligar, ao receber esses elétrons, o citocromo C pode levar esses elétrons até o complexo 4. Então, nós estamos vendo aí o ciclo Q. O que seria, então, esse ciclo Q? Então, como eu havia falado, né, nós estamos vendo aqui, ó, a ubiquinona, ou melhor, o ubiquinol ligado ao sítio PQ, QP, e aqui a ubiquinona ligado ao outro sítio, o QN. Então, aqui está completamente oxidada, aqui está completamente reduzida. O que acontece? Quando o ubiquinol se liga ao sítio QP, ele transfere os seus 2 elétrons. Ele não fica com nenhum elétron. Só que ele vai transferir esses 2 elétrons. Um ele vai transferir via citocromo Bl, depois citocromo BH, para a ubiquinona, que está no sítio QN. Essa ubiquinona, ao receber esses elétrons, se transforma em semiquinona. O ubiquinol vai transferir o segundo elétron para um centro ferro-enxofre, para o citocromo C1 e finalmente para o citocromo C. O citocromo C só consegue receber um elétron. Então, ao receber esse elétron, o citocromo C imediatamente sai e leva o seu elétron para o complexo 4.
Quando esses elétrons são transferidos para o citocromo, isso gera energia suficiente não para transferir, como no complexo 1, 4 prótons, mas suficiente para transferir 2 prótons. Então, 2 prótons são transferidos via complexo 3 para o espaço intermembrana. Então, gerou um citocromo C que levou os elétrons até o complexo 4 e gerou também um radical semiquinona. Aí chega a segunda molécula de ubiquinol. Se liga aqui também no sítio QP, transfere os 2 elétrons mais uma vez. Um para o citocromo C, que mais uma vez leva os seus elétrons para o complexo 4. Nessa transferência gera mais energia para a transferência de mais 2 prótons. Então, no total também vão ser transferidos 4 prótons, sendo que 2 a partir dessa transferência do ubiquinol e os 2 outros prótons através da transferência desse outro ubiquitinol. Acontece que o segundo próton vai ser transferido também via citocromo Bl, via citocromo BH, para o radical semiquinona. Ao receber esse segundo elétron, o radical semiquinona se transforma em ubiquinol. Ubiquinol. Esse ubiquinol ele volta, ele é regenerado, ele pode se ligar aqui de novo ao sítio QP. Então são necessários 2 transferências produzidas pelo ubiquitinol para o citocromo C, uma vez que o citocromo C só consegue transferir um elétron por vez. Mas o ubiquinol ele é regenerado no final, produzindo assim uma molécula que vai ser regenerada e vai ser utilizada aqui novamente para transferir esses elétrons. Então, no final, nós teremos 2 moléculas de ubiquinol que vão ser totalmente oxidadas à ubiquinona e uma de ubiquinona que estava aqui no sítio QN que vai ser regenerada a ubiquinol. O citocromo C. O citocromo C é uma proteína solúvel que vai estar no espaço intermembrana e que vai conduzir os elétrons do complexo 3 até o complexo 4, através desse ciclo Q. Então, os elétrons são entregues do ubiquinol para o citocromo C e são levados para o complexo 4. Então, um de cada vez, cada elétron vai ser transportado, um de cada vez, como a gente está vendo nessa figura aqui. O citocromo C vai levar os elétrons do complexo 3 para o complexo 4. O complexo 4 é o complexo da citocromo C oxidase. Então, quais são os componentes? É o citocromo C, apresenta também 3 íons de cobre, que são divididos em cobre A e cobre B. A forma oxidada é a forma cúprica, ou seja, o cobre mais 2, e a forma reduzida é o cobre mais 1, é a forma cuprosa. Então, quando os elétrons são entregues ao cobre, a forma cúprica, eles são reduzidos à forma cuprosa. Quando eles entregam seus elétrons, eles retornam à sua forma cúprica. Também se apresenta como componente do complexo 4 o Ma e o Ma3, e também apresenta o sítio catalítico da enzima com o cobre B e citocromo A3. Então, como é composto, como acontece a transferência de elétrons via complexo 4. Então, esses elétrons eles vão ser entregues pelo citocromo C, 4 elétrons, os elétrons vão ser entregues do citocromo C para o sítio de cobre A. Do sítio de cobre A, eles são transferidos para vários sítios redutores, citocromo A, citocromo A3, cobre B, e finalmente são entregues ao oxigênio. Ao serem entregues ao oxigênio, eles dão origem, eles formam, sintetizam a água. Nesse processo de transferência de elétrons, 2 prótons vão ser utilizados para sintetizar a água, ligando-se ao oxigênio, e 2 outros prótons vão ser bombeados para a matriz mitocondrial do lado N da matriz mitocondrial para o espaço intermembrana para o lado P. E esse processo de transferência vai gerar um gradiente de prótons chamado de força próton-motriz. Então nós temos basicamente 3 sítios de fosforilação. O complexo 1, onde é a transferência de prótons da matriz mitocondrial para o espaço intermembrana.
O complexo 3 é um outro sítio de produção de fosforilação, uma vez que também será transferido os prótons da matriz para o espaço intermembrana, e o complexo 4. Vemos nessa figura que o complexo 1 ele é capaz de sintetizar, tem energia suficiente para sintetizar um ATP, o complexo 3 um outro ATP e o complexo 4 apenas meio ATP. Então, eles não são exatamente sintetizados pelos complexos proteicos, mas a quantidade de prótons que vai ser transferida é equivalente a mais ou menos um ATP. Então, a gente vai ver como isso acontece de fato mais adiante.